Salve galera! Hoje vamos pular para o nosso primeiro pseudocódigo e dar uma olhada em três itens básicos, tá? É a declaração de variáveis e as suas atribuições de valores, os operadores, que a gente utiliza quase que em todo o código, né? E a exibição de dados para o usuário, beleza? Então, bora lá, né? E o que são variáveis, né? Você pode encarar as variáveis como sendo de quatro tipos básicos dentro do Portugal. Existem mais tipos, outras linguagens eles vão oferecer mais tipos, mas dentro da linguagem que nós vamos utilizar aqui, que é o Portugal, que é uma pseudolinguagem, nós temos quatro tipos básicos, tá? O inteiro, o caractere, que recebe texto, o real, que são números de ponto flutuante, números que têm casas decimais, né? E a variável do tipo lógico, que recebe uma de duas possibilidades, né? Um verdadeiro ou um falso, tranquilo? E a gente vai alocando esses caras na memória à medida que a gente vai precisando. E você pode imaginar que a memória é basicamente um armário cheio de gavetas, né? E para cada tipo de variável que a gente utiliza no nosso programa, a gente pode ocupar uma ou mais gavetas, né? Alguns tipos ocupam um espaço menor do que o outro, né? E assim o programa ele pode adicionar valores, né, nessas, digamos, gavetas, né, e acessar de acordo com a necessidade ao longo da execução do programa, né. Ele pode tanto colocar um valor lá que ele vai exibir para o usuário, ou pode fazer algum cálculo, colocar algum determinado valor ali que ele vai utilizar lá na frente, ele está só realmente armazenando aquilo ali para usar no futuro, né. A gente tem várias formas de utilizar uma variável que está na memória, beleza? E o que mais que a gente vai dar uma olhadinha aqui no código que vem a seguir, né? A gente vai utilizar alguns operadores aritméticos, né? Basicamente, a gente tem aqui os operadores básicos da matemática, que é soma, subtração, multiplicação, divisão. Nós vamos utilizar dois no nosso exemplo de código, ok? E a gente precisa comunicar com o usuário, né? A gente faz isso de duas formas, né? A gente pode escrever uma mensagem na tela ou escrever uma mensagem na tela e no final quebrar uma linha, beleza? Então, basicamente, esses três pontos que a gente vai ver no nosso código que vem na sequência. Então, bora lá para o visual. Beleza, visual aberto. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos calcular o perímetro de um quadrado, né, a partir da aresta desse quadrado. Então, como a gente faz aqui uma alocação, né, uma reserva de espaço de memória, a gente simplesmente vem nessa área aqui, né, do visual, e a gente coloca o nome de uma variável que a gente quer e o tipo que a gente precisa utilizar, né? Então, vamos colocar aqui uma variável do tipo aresta, ela vai ser inteira, tranquilo? Assim como a gente precisa calcular o perímetro, né? Vamos colocar um perímetro também, que novamente vai ser do tipo inteiro, tranquilo? Então aqui a gente vai começar a fazer atribuições, né, desses valores. Então vamos supor que uma aresta de tamanho dessa, e para a gente fazer a atribuição, a gente coloca esses dois caracteres, o caractere de menor e o hífen, né, tracinho, seja lá como você preferir chamar, né, e a aresta sendo um valor, né, do tipo numérico, basta a gente bater esse valor aqui diretamente, né, a gente não precisa ficar com muita frescura. Na sequência, a gente vai calcular o perímetro, né, então a gente simplesmente coloca a variável perímetro, faz o processo, né, de indicar que a gente vai atribuir um valor através do operador de atribuição, né, e a gente faz o cálculo do perímetro a partir da aresta. Então a gente pode utilizar já de cara a variável aresta, porque ela já foi alocada na memória, né, o espaço já está reservado e a gente já atribuiu um valor para ela na linha número 7, beleza? Então aqui basta a gente pegar o valor da aresta, multiplicar por 4 e a gente chega no perímetro. Tranquilo? Na sequência, o que a gente faz? A gente simplesmente escreve, né, aquele resultado para o nosso usuário final. Então, a gente pode fazer isso de uma forma bem interessante, que a gente costuma chamar de concatenação de valores. Tranquilo? Isso funciona a partir de textos. Então, a gente pode chegar aqui dentro de aspas duplas, a gente coloca os textos dentro de aspas duplas, né? A gente pode simplesmente chegar aqui e dizer que o perímetro do quadrado é de, coloca aqui em 2 pontos, e o bacana do visual, né, é que a gente pode ir colocando uma sequência de variáveis e ele faz aquela transformação para a gente. Então, se eu colocar aqui a variável perímetro, e ela é do tipo inteiro, né, a gente declarou ela aqui do tipo inteiro, quando ele for escrever isso aqui para o usuário, né, ele já vai transformar isso aqui em texto, beleza? Então, vamos executar esse cara aqui linha a linha para ver como que funciona, né?
Ele inicia ali no algoritmo, passa por aresta, e assim que eu pular a linha 3, ele já vai alocar o cara do lado de cá, né? A gente tem uma variável global que chama aresta, do tipo inteiro, e tem um valor zero. A gente não colocou valor nenhum nela, beleza? A gente faz a mesma coisa para o perímetro, né? Ele simplesmente coloca o perímetro aqui e a gente vai iniciar o processamento, né? Então, a partir do momento que eu faço a atribuição do valor 10, né, através do operador de atribuição na variável aresta, ele adiciona o valor 10 lá naquele espaço de memória que a gente chamou de aresta. Tranquilo? Na sequência, a gente já vai fazer o cálculo, né? A variável aresta já tem o valor, a gente simplesmente multiplica por 4 e ele já coloca ali o 40. E na sequência, o que falta é a comunicação com o usuário e a gente faz isso através do comando escreva, né? Então, perceba que ele vai juntar, né, esse texto aqui, né, com o valor que está alocado no perímetro. Viu? Ele vai exibir para o usuário que o perímetro do quadrado é de 40. Então, é basicamente essa forma, né? Esse é o processo de execução do algoritmo, né? A gente faz a alocação de memória, né, atribui os valores que a gente precisa, faz os cálculos e depois a gente retorna aquele resultado, né? Esse resultado dentro de uma função pode ser um valor, mas no caso aqui dentro do algoritmo a gente simplesmente está exibindo aquele valor ali para o usuário, mostrando o cálculo, né? O resultado do cálculo que foi feito. Tranquilo? Então, beleza, né? A gente pode, inclusive, melhorar isso aqui um pouquinho, né? Então, vamos fazer isso no modo DeLorean e a gente anda um pouco mais rápido e não perde tempo. Beleza, então. O que foi feito aqui, né? Basicamente, a gente declarou mais três variáveis aqui, que são textos, né? Fizemos a atribuição dos textos aqui. Os cálculos não foram alterados, né? Continuaram os mesmos. E aqui a gente colocou tanto as mensagens quanto as variáveis do tipo inteiro em uma determinada ordem, que a mensagem para o usuário ficasse um pouquinho mais clara, né? Então, simplesmente executando aqui, a gente já tem um texto final um pouco melhor, né? Para uma aresta de valor 10, o perímetro final do quadrado é de 40 centímetros, né? Ordenando ali tanto as mensagens quanto cada uma das variáveis aresta perímetro. Beleza? Só para ficar um pouquinho mais claro para o usuário e com um texto um pouco mais legível. Então é isso aí, galera. Trabalhamos aqui com um algoritmo um pouco mais simples, né? É mais para a gente entender cada área, né, do nosso bloco algoritmo, fim algoritmo, como que a gente utiliza cada área, tanto a área de memória, né, quanto a área de processamento e as partes, né, de atribuição. A gente viu aqui como fazer atribuição de valores tanto de texto quanto numérico, né? Um cálculo bem simples e como exibir isso para o usuário, né, de uma forma um pouquinho mais organizada. Então é isso aí, valeu demais. Espero que tenha curtido esse primeiro código. Novamente, né, bem simples, só para a gente iniciar. Mais para frente, com certeza, a gente vai pegar um pouco mais pesado. Um abraço aí, até o próximo vídeo.